E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Educação Física. Então, se você, está chegando agora, caindo de repente de paraquedas aqui na nossa aula e ainda não me conhece, eu me chamo Heleno Júnior e sou professor aqui da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife. Isso mesmo. Hoje nós vamos dar aí um fim, um até logo, na verdade, ao conteúdo de ginástica. Por que um até logo? Vocês estão aí no 7º ano e a ginástica ela é um conteúdo que a gente vai ver aí por um tempo ainda, para que vocês possam conhecer mais a fundo, para poder revisar, para poder fixar o conhecimento, É muito importante a gente dar essa continuidade e não deixar tão superficial, porque é um assunto que, por mais que algumas coisas estejam ali dentro do dia a dia de vocês, ainda são modalidades, a parte esportiva, são modalidades que não são tão vistas, na mídia. A gente não tem essa proporção tão grande aí dentro dos veículos de comunicação. Então, diferente do futebol, que vocês veem sempre partidas, rolando aí, conhecem diversos times, dentro da ginástica, ainda não tem essa ampla divulgação. Então, por isso que é importante que dentro aqui das nossas aulas de educação física, a gente consiga ir avançando, e esmiuçando, destrinchando, fazendo que esse conteúdo da ginástica chegue para vocês da melhor forma possível. Então, hoje a gente vai dar essa finalizada aí no conteúdo, fazendo uma revisita. A gente vai revisitar a ginástica, porque durante esse período que a gente teve essas aulas, a gente foi visitando ali pontos que a ginástica tem, como os conceitos, a história, as modalidades. Então, hoje a gente revisita todos esses campos e depois vocês podem aí ir acessar essas aulas na íntegra, ver uma por uma e aí ver o conteúdo com mais detalhes, para que vocês possam entender melhor. Então, quero começar agradecendo, como sempre, a nossa querida Gisela, que está aí fazendo essa tradução simultânea, Como sempre, já faço o convite para você que está nos assistindo, dar uma atenção maior, sempre nas nossas aulas, tanto a educação física como em outros conteúdos, para todos e todas intérpretes que ficam aqui na nossa aula, fazendo esse trabalho maravilhoso de acessibilidade, para que você, que é um aluno ouvinte, também possa aprender um pouco para além do conteúdo, Consiga entender aí como conversar, como falar através da língua brasileira de sinais, Que é aí uma língua que nos ajuda a se comunicar, a entender como fazer essa comunicação com as pessoas com deficiência auditiva. Então, fica aí o meu convite para que vocês deem essa atenção. Estou também com ela que vocês que já acompanham conhecem, Sempre está aqui abrilhantando, trazendo considerações importantíssimas, Que é uma pessoa maravilhosa, super alto astral, que vai aqui fazer uma chamada daquelas para vocês, que é a nossa querida professora Jeanne. E aí, professora? Já comecei no alto astral, gerando na alta, como diz um filósofo amigo meu, não é? Bom dia, meu povo, vem-se embora, entra aqui no chat, porque essa revisão está bombando, aprendi maravilhosamente e vou continuar aprendendo, minha gente, eu estou, sério, estou acordando cedo e já dando aquelas caminhadas, já cheia de energia para estar aqui com vocês. Já começando no pique, não, professora? Já no pique, meu querido. Já chego aqui, bom dia, tagarelando, parecia que eu tomei 2 litros de café. Isso é o poder aí dos hormônios, Sendo produzidos em maior quantidade aí. Os hormônios que a gente diz que é o hormônio da felicidade, Do prazer, que faz a gente se sentir melhor. Então vamos revisitar a ginástica, mas, como sempre, eu coloco aqui o QR Code da aula anterior, para que vocês possam acessar aí de forma mais fácil. Então, meio que para facilitar a vida de vocês, vocês podem aí escanear esse QR Code, que vai direcionar vocês
diretamente para a aula anterior. Então fica aí essa dica. E aí na aula anterior também tem um QR Code da outra aula e assim sucessivamente. Vocês vão indo, quase saindo, né? E aí vocês vão indo até chegar lá no início do conteúdo. No início do conteúdo vocês vão ver também como chegar no conteúdo anterior, né? Então vocês têm aí essa opção de ver todo o conteúdo, tá? Então, nossos recados de sempre. Professora Dini já fez o convite. Certeza que ela já mandou aquela mensagem maravilhosa no chat que ela sempre manda para vocês. E aí, Cleitinho também já colocou aqui o nosso QR Code, que é para que vocês possam acessar também de forma mais fácil a loja de aplicativos do seu celular, seja ele Android ou iOS. Vocês podem fazer o download de forma gratuita, né? E usar também aí sem consumir os dados móveis. Então não precisa se preocupar em joguinho, em vídeos lá dos blogueiros e blogueiras que vocês gostam de assistir. Pode ir tranquilamente que não tem estresse, né? E ainda vão estudar e aprender muita coisa boa. Ah, meu amor, a gente não tá perdendo pra blogueiro não, hein? A gente tá aqui numa boa. Vamos embora, pessoal. Ainda vai aprender. Oh. Pois é. E aí, além disso, se você que está aí nos assistindo pela TV Nova e não é estudante da nossa rede municipal, né? Eu sempre digo, às vezes a gente tá tomando um cafezinho na padaria, né? Tá esperando uma consulta médica, tem ali alguém que tá no salão de beleza essa hora, né? Já se produzindo aí para o final de semana. Então, vocês podem assistir também essas aulas ou indicar para pessoas das famílias de vocês, né? De repente, se você é uma pessoa adulta e quer ver, gostou da aula, né? Vai lá no YouTube, vê as aulas e aí passa para os seus netos, filhos, sobrinhos, alguém aí que está na época escolar ainda e diz, ó, tem esse canal aqui, bora aprender, que é de qualidade, né? O Educa Recife, lá no canal do YouTube, tem todos os componentes curriculares da nossa rede municipal de ensino. E aí vocês podem acompanhar todas as nossas aulas e também interagir, né? No YouTube, comenta, curte, né? Compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Todo dia tem aula nova para vocês. Todo dia aula inédita. Então, ó, vamos embora, né? Para o nosso conteúdo. A gente começa aí relembrando um pouco da história da ginástica. Porque tudo que a gente vive hoje em dia, né, passou por um processo de evolução e de mudança, né? As coisas elas surgem e aí elas vão, com o passar do tempo, elas vão se modificando, né? Vão melhorando ali o seu funcionamento. Porque imagina, se a gente estagnasse, né? Ficasse lá parado. Coisa, ela é criada, depois ela não se modifica mais. A mesma coisa vai acontecer daqui a alguns anos. Quando vocês estiverem mais velhos e mais velhas, vocês vão poder acompanhar mudanças em relação a coisas que aconteceram hoje, né? E vocês vão dizer assim, eita, ó, naquela época, quando surgiu, era de uma forma. Hoje em dia já ganhou aí um novo formato, né? E já está melhor. Então, a ginástica, ela remonta à Grécia Antiga, né? Que era onde os gregos tinham o hábito de praticar vários exercícios, e aí exercícios variados, né? O sentido de vários exercícios, são exercícios diferentes, como forma aí de cultuar o corpo, né? E aí quando eu sempre falo de cultuar, eu gosto de trazer a relação com a religião. Independente da sua religião, você sempre vai para o seu templo, né? Seja para a igreja, para o terreiro, para o centro, né? Onde quer que você esteja, você está lá cultuando alguma divindade que você crê, né? Dependendo aí da sua fé. Então, você faz esse culto ali, né? Uma adoração a algo que está dentro da sua fé. Com a ginástica, eles faziam esse culto ao corpo. Então, eles adoravam, né? Eles faziam essa adoração ao corpo muito bem definido, muito bem treinado. Então, para além disso, né, essa preparação aí do corpo fazia com que eles estivessem mais preparados para poder entrar em guerras. Pensem, naquela época não existia toda a tecnologia, né, todos os tipos de armamentos e preparação para se combater guerras.
tá? Tô falando aí especificamente de guerras, que é onde a gente deveria usar, né? Porque naquela época, muitos povoados, que hoje a gente chama de países, né? Tentavam tirar ou pegar, né? A terra do outro, né? O país do outro, o lugar do outro, se apropriar e, enfim, se apropriar das riquezas desse lugar, né? E escravizar aquele povo para poder ter né? E ter mais coisas assim, ouro, coisas financeiras, guerreiros, né? Então essa coisa gerava guerra, né? E, claro, que todo mundo tinha que estar fisicamente pronto, meu amor, para o combate. Muito bem preparados, né? Porque, imagina, agora recentemente a gente teve aí um caso de uma disputa de território, né? Entre os países. E a gente viu que eles não precisavam ir lá. Não precisava se deslocar do meu lugarzinho e ir lá para poder enfrentar o outro, né? Hoje a gente tem aí uma dinâmica de tecnologia que permitiu com que eles fizessem esse embate, essa disputa, sem precisar necessariamente invadir, né, ali e lutar o que a gente chama de mano a mano, né, ali no braço, para poder conquistar. Eles conquistam de outra forma. Então, nessa época, essa preparação era muito importante. Eles iam a cavalo, então precisavam ter essa resistência, né, precisavam correr, ter força e tudo mais. Então, para além, né, disso, em relação à história, esse nome, né, a ginástica, assim como outros nomes que a gente conhece hoje em dia, tem origem aí e significados decorrentes de algumas situações. Em relação à ginástica, né, ela vem de uma origem grega e aí também se origina da palavra gymnasen, né, que significa aí a prática de exercício com o corpo nu. Então, naquela época não existia toda a tecnologia, as marcas, né? Todas essas roupas que a gente tem hoje, confortáveis para fazer práticas de exercícios físicos, né? Então, naquela época, eles tinham esse hábito de praticar ali os exercícios com o corpo nu, para que tivessem mais uma amplitude de movimento, que fosse mais confortável essa prática de exercícios. É importante até explicar que nessa época, principalmente os gregos, o corpo era algo sagrado. Sim. Né? Não é como a gente vê hoje, tudo é sexualizado. Não. O corpo era funcional, assim como para, por exemplo, os artistas, os atores, os pintores, o corpo ele é funcional. Enquanto o artista está pintando ou está atuando, ele não vê o corpo dele de forma sexualizada, como a indústria cultural colocou, né? Vulgarizou o corpo. Os gregos não. Era algo sagrado que tinha que ser trabalhado, não é? E que poderia se trabalhar ele ao natural. Perfeitamente, olha aí. Por isso que tinha esse culto, né? Ali era um templo de adoração, né? O corpo era um templo de adoração. Então eles faziam isso. Hoje em dia a gente vê os biscoitos na internet de quem treina, né? E a gente percebe que tem um outro contexto quando a gente analisa com a história da ginástica. Então aí, ó, relação ao conceito, a ginástica é uma técnica ou arte, né, que por meio de exercícios especializados visa aí fortificar né, pode ser junto ou separado, dar maior elasticidade ao corpo. Sempre gosto de dizer, quando a gente fala de elasticidade, a gente está falando de flexibilidade. Dentro da educação física, a gente usa o termo com mais frequência de flexibilidade, né? Porque o elástico, a gente percebe por roupa, né? A gente pega uma roupa que tem elástico, a gente vê que a gente consegue levar ela até um determinado ponto, por mais que ela seja pequenininha, quando a gente puxa o elástico, ele ganha um tamanho maior. Então, a gente fazendo essa comparação com o nosso corpo, quanto mais a gente treina a flexibilidade, maior a amplitude de movimentos que eu consigo fazer com o meu corpo, tá certo? Então, aí, ó, é uma modalidade esportiva e que a gente também viu que pode ser não esportiva, que reúne aí movimentos básicos, né, que servem para o nosso dia a dia, servem para outras modalidades e que promovem um movimento intencional, planejado e elaborado do nosso corpo. Então a gente consegue aí, principalmente quando fala de intencional, é a gente entender o que a gente faz com o nosso corpo.
tem coisas no nosso corpo que são movimentos que a gente não tem essa consciência, né? A gente não fica pensando nisso. Como, por exemplo, andar. A gente não fica pensando, agora eu vou pisar à direita, depois eu vou pisar à esquerda, depois direita de novo. É algo que a gente já aprendeu e que a gente faz meio que automático, né? Já está ali planejado desde a nossa infância. A gente aprende, né? E o corpo ali depois executa. Na ginástica não, a gente cria uma intenção. Então a minha intenção é colocar o meu braço na altura, por exemplo, aqui do meu ombro, né? Apontando para o lado, para o mesmo lado, né? Ou para o lado contrário. Então a gente tem essa variação aí dentro da ginástica. Em relação aos fundamentos, a gente tem aí fundamentos que são básicos, ou que a gente pode chamar de fundamentos ginásticos. A gente fez, inclusive, aqui uma aula prática sobre alguns desses fundamentos. E aí a gente tem na tela para vocês 5 fundamentos, que é o pular, o saltar, o rolar, equilibrar e pendurar. Então, importantíssimo lembrar que pular e saltar são coisas diferentes. Eu pulo, né, no mesmo lugar onde eu estou, eu ganho um impulso usando apenas as pernas para ir para cima, né? Eu faço um movimento para cima. Quando eu falo de saltar, eu estou falando aí de deslocamento. Então eu estou em um ponto e eu realizo, entre aspas, um pulo de uma forma diferente. Então é diferente eu pular e eu saltar, né? Eu saio de um ponto a outro quando eu estou saltando. É muito comum no dia a dia a gente falar, né? Pula aí. Aí você vai lá e pula. Mas aí vocês vão dizer agora, posso até ir, mas o nome disso aqui é salto. Eu estou saltando, tá? Então é coisa para vocês, né, irem lembrando. O restante vocês já sabem, né? Pendurar, vocês se penduram aí nos muros de vez em quando, mas tenham muito cuidado também para não se pendurar e cair, né, não, Cleitinho? E aí, ó, a gente entra na parte das classificações. A gente entendeu o conceito, quais são os fundamentos básicos, e esses fundamentos básicos estão dentro das duas classificações, tanto da parte competitiva como da não competitiva. Então, dentro das ginásticas competitivas, nós temos aí a acrobática, né? Temos a aeróbica, artística, rítmica e trampolim. Cada uma dessas modalidades estão em aulas diferentes lá no nosso canal, então vocês podem aprender sobre elas, né? A artística, principalmente, ela tem uma aula só dela, porque ela é bem aí vasta, né? A gente tem dentro dessa classificação, dentro dessa modalidade, né, que é a ginástica artística, a gente tem alguns aparelhos, né? Algumas submodalidades ali que acontecem. E aí, ela é uma das mais famosas que vocês conhecem, que aparece muito na mídia, né? Quando eu digo assim, mais famosa, é porque está sempre nos veículos de comunicação. Então, o trampolim também aí, que vocês já veem no dia a dia, né? No bairro sempre tem aquelas camas elásticas, que são maravilhosas. Adoro. E aí a gente consegue fazer esse link, né? Lembrar aí que existe essa ginástica de trampolim. Quando eu falo da ginástica rítmica, já digo a você, eu e a professora Dini, montamos aqui, né, ao vivo, um aparelho dessa modalidade, que foi a nossa querida fita. Ai, menina, eu já corri por esses corredores com essa fita fazendo e tal. Só que, minha gente, eu só cheguei até o balé, tá? Eu não cheguei a fazer as acrobacias, não deu. Só os movimentos, né, ali, mais Mais plásticos. mais artístico. Professora de arte, né, minha gente? Exato. Inclusive, a professora Dini fez um convite, né, para você produzir aí sua fita, fazer um vídeo aí, né, bem criativo, usando a fita, para mandar para o nosso Ensine. Exato, eu quero ver todo mundo no Ensine fazendo. Aqui, ó, quem sabe fazer ponte, parada ponte, quem sabe fazer estrela, faz com aquela fitinha, depois dança. Gente, um minutinho só de vídeo. E manda pro Minuto Lumiere. Olha aí, perfeito, perfeito. Vocês não gostam do brega funk? Eu quero ver se vocês conseguem fazer aí movimentos de ginástica com brega funk. Exato, vai ficar fantástico. Vai. Na Olimpíada já rolou, né, um baile de favela. E aí a Rebeca Andrade foi lá, tirou a braba, né, tirou onda. E aí, por que vocês não?
Quero ver aí, quero ver. Quero vídeos. Quero vídeos. Quando a gente fala das não competitivas, nós temos aí a ginástica de contorcionismo, a cerebral, a laboral, a localizada e a hidroginástica. Então, o contorcionismo a gente vê muito dentro ali dos circos, né? Com apresentações dentro dos circos, que são aqueles movimentos que a gente diz assim, meu Deus, impossível fazer isso aí. Essa pessoa não deve ter osso, né? Essa pessoa não tem nada aí. Nossa, eu ficava vidrada. É. Temos a ginástica cerebral, que está ligada aí a jogos, a movimentações e a atividades que ativam a nossa capacidade de raciocínio, né? De Exato. entendimento, de conseguir processar as informações, né? De conseguir armazenar também esse conhecimento. Então temos a ginástica laboral, que está aí muito ligada à parte, né, de trabalho, né, das práticas de alongamento, exercício, dentro aí do horário de trabalho, e vocês podem fazer aí no intervalo entre as aulas, né, já que vocês passam muito tempo sentados. Temos a localizada, como o próprio nome já diz, está se tratando aí de algo local, né, algo específico. E a hidroginástica, né, hidro, que vai aí ligando a água, então a prática da ginástica dentro da água, tá? Por fim, esse foi o nosso último conteúdo, né? Esse foi o último conteúdo que a gente tratou aqui dentro da disciplina, relacionado à ginástica, que são os princípios de treinamento. Então, sempre que se vai montar treinamentos, sejam eles ou para a parte não competitiva ou competitiva, esses princípios são fundamentais para que o treinamento ele seja eficaz, eficiente, que ele dê conta ali do objetivo a ser atingido. Então, o primeiro deles é a individualidade biológica. Então, nada mais é do que o significado de que cada pessoa, né, tem as suas particularidades. Então, por mais que o sexo biológico, né, seja igual, então 2 homens, 2 mulheres, essas pessoas, por mais que tenham essa característica em comum, a forma com que o organismo responde a um estímulo de exercício é completamente diferente, né? Pode ser um pouco semelhante, mas é diferente. Então, por isso que cada treino é individual. Então, cada pessoa ali vai precisar de um estímulo diferente. Quando a gente fala aí da adaptação, é quando o nosso corpo, né, dentro da nossa individualidade, ele se adapta àquele exercício e ele consegue, o nosso corpo ele consegue realizar aquilo de forma mais correta, né, o mais correto possível. Então, o nosso movimento ele vai ser aprimorado, né? E aí, quando a gente consegue adaptar e consegue fazer com que o nosso corpo entenda aquele movimento, aquele trabalho a ser realizado, a gente mexe na sobrecarga, que é quando a gente vai ali fazer as alterações, né, no peso, na frequência, na intensidade. Então, tudo isso vai depender da sua capacidade de adaptação àquele treinamento. Por isso que na academia, muitas vezes, né, a pessoa treina lá, faz um treino, você vai treinar 30 vezes essa sequência, né? Então, 30 dias você faz. Depois dos 30, o corpo se adaptou, você já entendeu ali o movimento e já perde um pouquinho o efeito ali, né, que ele causou no começo. Então, o corpo precisa de um novo estímulo. E aí pode ser através dessa relação com a sobrecarga. Como é que a gente chega nessa adaptação, né? A gente tem que ter uma continuidade, que é o próximo princípio. Quando a gente continua, a gente consegue aí fazer com que o nosso corpo tenha mais ganhos, né? Se a gente se a gente dá uma pausa ali por um certo período, a gente começa a reverter esses ganhos. Então, entra aí o princípio da reversibilidade. Por fim, nós temos a especificidade, como o próprio nome já diz, né? A capacidade de treinar coisas específicas e, ao mesmo tempo, a gente tem um outro conceito aí, que é a variabilidade, que também é importante que a gente tenha uma variação dentro desse treinamento, porque, como eu falei, o corpo precisa de estímulos diferentes, né,
Mas, óbvio, uma pessoa que joga futebol, ela vai precisar treinar especificamente as capacidades do futebol, né? As habilidades do futebol. Nada impede de que ela treine ali a parte respiratória, muscular. E aí a gente tem, por fim, por último, né, a interdependência com o volume e a intensidade, que é a qualidade do meu exercício com a quantidade que eu faço. Então eu junto tudo isso e aí eu consigo ter um treinamento eficaz. Professora Jeane, suas considerações, que nós já chegamos no nosso tempo. Realmente foi um resumo super bem explicado, super animado, né? E deu pra gente fechar bem redondinho esse bimestre, né, pessoal? Então, vamos assistir novamente as aulas no YouTube e passa pra gente tudo que vocês, os comentários de vocês, tá certo? Um beijo enorme e até a próxima aula. Então é isso. Se você quer ver lá todas as aulas, né, especificamente com vídeos, né, eu trouxe vídeos demonstrando cada modalidade, então é só ir lá no nosso canal e assistir. Então, Gisela, muito obrigado. Jonas e Cleitinho, que estão ali no estúdio também. Para você que está nos assistindo, um cheiro e até a próxima.